Eu quero convidar você, essa noite, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 21. João, capítulo de número 21. Eu quero te desafiar a você ler comigo o verso de número 15. João, capítulo 21, verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós somos gratos a Ti, porque a Tua palavra é quem verdadeiramente nos alimenta, nos dá força, nos ampara em meio a tempos tão difíceis. E o que nós rogamos é que esta noite, uma vez mais, a Tua palavra, a palavra do Senhor, possa penetrar o nosso coração, possa inundar a nossa mente como um bálsamo, e ela possa gerar transformação para o louvor da Tua glória. O nome de Jesus, é no nome dEle que nós oramos. Amém e amém. Hoje nós vamos refletir um pouquinho, vamos pensar sobre a vida do apóstolo Pedro. E refletir sobre a vida dele é pensar sobre o Evangelho, é pensar sobre o reino de Deus. E falar sobre o Evangelho é falar sobre Jesus, é estar ligado com o caminho dele, é estar ligado com os propósitos de Cristo. É como a própria palavra diz, que é entrar na porta que Cristo abre. E quando Cristo abre a sua porta, nós encontramos duas coisas de imediato. Nós encontramos perdão e nós encontramos salvação. A porta de Cristo que se abre e nos dá essas duas coisas de imediato. Mas essa porta aberta, ela nos mostra um caminho. E eu gosto sempre de falar nas minhas aulas, nos meus sermões, para as pessoas com quem eu converso, que eu tenho mais intimidade, que nós temos uma jornada com o Senhor, uma jornada com Cristo. E no projeto com Cristo, na caminhada com Ele, nós temos a convicção de que as coisas nem sempre são fáceis. E eu gosto sempre de lembrar que Jesus deixou um recado para a gente, deixou um bilhete, deixou uma mensagem que nós deveríamos deixar fixada na nossa geladeira, deveríamos deixar fixada assim no nosso papel de parede do celular, que se encontra em João capítulo 16, verso 33, onde Jesus diz: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Essas aflições, elas estão relacionadas a lutas, elas estão relacionadas a dificuldades que nós teremos aqui nessa terra. Perseguições, inimizades, problemas emocionais, doenças de toda natureza e coisas que naturalmente vão respingar no nosso relacionamento com o Senhor. E Pedro é destacado em todo o Novo Testamento e na tradição ocidental, na tradição até católica, de forma geral, como alguém que está num pedestal muito alto, como um ser humano, como um indivíduo escolhido por Deus, com inúmeras qualidades e quase que perfeito. Ele é visto como alguém que está acima dos demais apóstolos, ele é visto como alguém que está acima dos discípulos, que tem um papel de preeminência.
Só que a vida de Pedro nos traz muitas surpresas. A Bíblia, pelo contrário, ela descreve Pedro de uma forma que a tradição, de forma geral, não o descreve. Não o coloca no pedestal que muitas vezes estamos a ver as pessoas colocar. Mas a Bíblia destaca, a Bíblia demonstra Pedro como um homem de inúmeros altos e baixos. E eu quero mostrar para você agora, não sei se vai ser possível a nossa equipe de mídia projetar aqui no telão, um quadro sobre a vida de Pedro. Não sei se vai ser possível. Todos estão conseguindo ver? Todos estão conseguindo enxergar? Está bem ruim. Mas se você não conseguir, eu vou pedir que os meninos da mídia coloquem nos grupos da igreja. Se você puder abrir seu WhatsApp agora, por um motivo justo, você abre e acompanha. Mas nessa vida de altos e baixos do apóstolo Pedro, nós temos um primeiro movimento que acontece na vida dele. Primeiro é o encontro com Jesus. Segundo, o chamado ministerial. Terceiro, ele vacila sobre o mar. Quarto, ele confessa que deseja continuar seguindo a Jesus. Ele confessa e nega em seguida também. Ele alegra-se no momento da transfiguração. Ele tem um momento de indecisão no lava-pés. Ele afirma que morreria por Cristo. Ele tem timidez na Santa Ceia. Ele é avisado de que negaria a Jesus. Ele dorme no Getsêmani, ele corta a orelha do soldado, segue Jesus de longe, nega Jesus 3 vezes, confessa Jesus triplamente, recebe o Espírito Santo no Pentecostes e afirma ser a pedra que Jesus lhe disse para ser. Quando você olha toda essa vida de Pedro, o que é que você percebe aqui nesse quadro, pelo menos na linha que você está observando? Você está vendo que Pedro não tem uma vida tão constante como as pessoas acham que ele tem. Você vai perceber que ele ora sobe, ora desce, ora sobe, ora desce. Alguns episódios muito complicados na vida de Pedro. O principal deles, a sua negação em relação ao próprio Senhor. Nós observamos e estamos a ver que Pedro é um homem que tem um quadro de vida muito complicado, muito difícil. E nós muitas vezes nos achamos complicados demais. Você já não se achou um homem e uma mulher muito complicada, difícil? Onde você olha para a sua própria trajetória e diz, não existe trajetória mais complicada do que a minha, só Jesus na causa. Certamente você já disse isso. E quando nós olhamos para o quadro que aí está de Pedro, parece que nós estamos olhando para um quadro muito semelhante ao da nossa vida. Parece que esse quadro replica a nossa própria existência, cheia de altos e baixos, onde nós, ora, dizemos que vamos morrer por Jesus, ora, nós estamos tão distantes dele. A Bíblia vai demonstrar de modo claro que Pedro, esse personagem que é apóstolo, o enviado do Senhor, é alguém muito parecido conosco. Porque a Bíblia, ela não trata de super-heróis, a Bíblia não trata de super-homens ou de super-mulheres, super-heroínas, mas a Bíblia destaca homens que são humanos, mulheres que têm debilidades, fragilidades, cada um de nós com fraquezas e falhas, com dificuldades. É isso que a Bíblia destaca. E João 21 traz um relato que também se liga às aparições de Cristo. Nesse texto, se você observar, basicamente do verso 1 até o verso de número 2, nós vamos ver aí o relato de alguns homens, basicamente 7 personagens. E eu gosto de dizer que esses 7 personagens poderiam já formar um pequeno grupo multiplicador. Abre o parêntese e fica a deixa. Se você não participa de um, começa hoje mesmo. Busca alguém e vai. E esse texto fala aí basicamente de 7 personagens. E diante disso, nós sabemos que Jesus, em relação às suas aparições,
Ele apareceu no mínimo 12 vezes após a sua ressurreição. E uma delas está contida justamente aqui em João 21, aos seus discípulos no mar da Galileia. Só que como nós estamos falando de Pedro, ele já tinha tido um encontro com Jesus após a sua ressurreição, que está narrado, que está descrito em Lucas capítulo 24, verso 34. Ou seja, Pedro já tinha visto o Mestre, Pedro já tinha o encontrado. Mas esse texto, se você ler ele na íntegra, eu não quis ler todos os versos, vai demonstrar que mesmo Pedro, tendo encontrado Jesus depois da ressurreição, nós vamos ver que Simão, ele vira e fala às pessoas que estão ao seu lado, e ele diz, diante do encontro com o próprio Senhor, eu vou pescar. Essa é a fala de Pedro diante do encontro com o Mestre. E ele diz isso de uma forma extremamente tranquila. Para ele não parece causar nenhum impacto. Parece que ele está diante de um homem comum. Sabe, aquela pessoa que chega, a qual você diz ter uma consideração, que você convive, ela chega ali na roda, e você naturalmente tem que ter ali o respeito, a consideração de dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Mas Pedro meio que não está nem aí. E Pedro diz, eu vou pescar. Pedro parece ter esquecido do que Jesus pediu a ele e a seu irmão André. E o que Jesus pediu a cada um deles? Pediu para que eles fossem pescadores, não de peixes, mas de homens. Se você olhar no quadro que eu citei, o primeiro momento é um encontro com Jesus e o segundo é uma chamada ministerial. Jesus chama Pedro e chama ele para uma missão, e uma missão de ganhar homens, de ganhar pessoas. E eu sempre enfatizo e falei hoje na classe dos principiantes, 2 chamados gerais que todo crente tem na sua vida, que não são específicos, mas valem para todos nós. O primeiro, nós devemos viver para o louvor da glória de Deus, Efésios capítulo 1, verso 6. O segundo chamado geral é que nós devemos proclamar a Escritura, as boas novas, a toda a criatura. Isso está contido na grande comissão, Mateus capítulo 28. Lá dos versos 19 em diante, ou se você quiser, do 16 até o 20. Esses são chamados gerais. Mas nós não temos dimensão de como Pedro reagiu a esse momento pós-ressurreição. Ele não chama ninguém que está ali ao seu redor, ele não convida nenhum discípulo. Ele sozinho diz que vai pescar, e os outros, sem nenhum convite, diz, nós vamos com você, nós vamos atrás. O que esse texto destaca e fala para a gente, é que algo aconteceu no coração de Pedro. Algo aconteceu no coração também dos discípulos. As coisas estavam fora do lugar, algo ocorreu com eles, na sua individualidade. E sabe, a Bíblia diz que quando nós normalmente erramos, quando nós estamos fora do propósito, do centro da vontade de Deus, Deus é como um pai que busca nos resgatar e que vai nos incomodando, vai trabalhando, e ele meio que chega de mansinho em situações as quais a gente nem imagina. É Deus que vem ao nosso encontro, é Deus que vai caminhando ao nosso lado sem percebermos, para tratar cada um de nós. No verso 6, nós vamos perceber que Jesus traz aqui uma palavra. E Jesus diz, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Ele está se referindo a pegar os peixes. Eles ouvem, executam a ordem dada por Jesus
e a rede fica tão cheia de peixes que eles não conseguem recolher de imediato. O texto é bastante claro em relação a isso. E o que nós observamos é que essa rede cheia, no verso 6, que agora estava diante do obedecer que eles cumprem de Jesus, vai se encaminhar ao verso de número 7, onde o discípulo a quem Jesus amava, disse Pedro, e aqui ele está se referindo a João, ele diz a expressão que Jesus gostaria de ouvir de cada um deles, logo quando Jesus chegou pertinho: é o Senhor, é o Messias, é o nosso mestre. Só que Pedro tem outra reação estranha. Pedro age de uma forma meio que esquisita. Ele veste a capa e ele salta na água. Os outros continuam ali e puxam a rede, pois relativamente estava perto, cerca ali de uns 90 metros. Quando eles chegam, eles estão a observar um cenário montado por Jesus. E qual cenário foi que Jesus montou? Jesus montou ali uma fogueirazinha. Jesus pegou uns peixes sobre as brasas e pão. E ele começa a montar ali esse cenário para um diálogo, para uma conversa. Jesus deixa tudo pronto porque ele queria tratar uma situação. O texto deixa claro que não somos nós que promovemos a situação para que Deus fale ao nosso coração. Não somos nós que promovemos o ambiente para que Deus trate determinadas coisas, mas Deus é quem promove o lugar, a hora e os detalhes para falar conosco. E talvez estar aqui hoje, esta noite, você tenha entendido que é uma ação sua, que você que se programou, mas Deus preparou este lugar, esta noite, esse culto, para falar com você. As músicas, a oração, a poltrona, a pessoa que está do lado, as pessoas que já te abraçaram, que sorriram, para tratar o teu coração através dessa mensagem, através daquilo que ele está falando ao seu coração. Só que esse texto agora nos leva a um momento muito importante, que começa a partir aqui do verso de número 11. Chega um momento de mudança, um momento de transformação. E a Bíblia diz que nós carregamos muita coisa. E eu não estou falando de você carregar a mochila, não estou falando de você carregar mala, não estou falando do porta-malas do seu carro, que tem muita coisa, não estou falando da sua família, onde você coloca no carro, onde você entra no Uber, não estou falando do agregado de pessoas que você carrega, não estou falando de nada disso. Mas nós carregamos muitas coisas em dois lugares. Em primeiro lugar, nós carregamos muita coisa nas nossas mentes, e carregamos muita coisa em nossos corações. É como se nós tivéssemos malas e malas de coisas guardadas aqui na nossa mente. Malas e malas de coisas guardadas em nossos corações. E para onde nós vamos, essas coisas andam conosco. Elas andam conosco para todo lugar. Mas por que elas andam? Porque nós resolvemos guardá-las dentro de nós. Nós fizemos um depósito. Mas sabe o que é pior acerca dessas coisas? É que aquilo que nós muitas vezes desejamos guardar nas nossas mentes e nos nossos corações não são coisas como alegria, não são coisas como amor, não são bons sentimentos, não é uma motivação e inclinação ao Senhor, mas nós guardamos ódio. Nós guardamos rancor, nós guardamos ira, e nós costumamos sempre, quando guardamos essas coisas, dizer que quem colocou elas em nós foram os outros.
Fulano plantou isso no meu coração. Fulano plantou isso na minha mente. Quando, na verdade, quando nós transferimos a culpa para o outro, nós sabemos verdadeiramente no nosso coração de quem plantou essas coisas em nós mesmos foi a nossa própria vontade, foi a nossa decisão. Essas coisas foram criadas, guardadas, cultivadas pela nossa decisão diária. E quando nós falamos de Pedro, diante dessa atitude estranha, diante de uma negação eminente da própria presença do Senhor e de não querer reconhecê-lo, até diante dos outros discípulos, nós começamos a se perguntar e até questionar Pedro. Será que você não fez a seguinte pergunta ao longo da sua vida? Pedro realmente amou a Jesus? Você acha que Pedro, em algum momento, ele realmente não doou a sua vida, não se entregou a fazer a vontade do Senhor mais do que tudo? Nós fazemos esses questionamentos, nós colocamos essas coisas. E Pedro é o homem nos evangelhos e ao longo do Novo Testamento das declarações. Você já viu aquela pessoa que faz muitas declarações? Quem está no casamento sabe do que eu estou falando. O marido, todo errado, depois de um dia onde ele não ajudou a esposa em nada, não lavou a louça, só brigou, ele depois, na busca do perdão, na busca da aceitação, ele diz: vira para cá, meu amor, quero te dizer coisas lindas. Você é a princesa da minha vida. Hoje eu errei, mas amanhã não errarei mais. Pode contar comigo que a louça vai estar lavada, a casa vai estar limpa, vai estar cheirosa, e é o seu príncipe que vai fazer. Os homens olham para mim meio que sorrindo e temerosos, mas não me julgue, você já fez essa promessa. Nós dizemos para nós mesmos inúmeras coisas, fazemos inúmeras declarações, e Pedro fez declarações praticamente de amor, de entrega de vida a Jesus. Só que Pedro tinha uma característica muito ruim. Pedro era precipitado. Você se enxerga em Pedro na precipitação? Pedro é aquele que já está dizendo antes mesmo de pensar o peso das palavras que ele vai colocar, para bem ou para mal. E na precipitação de Pedro, ele falhou no que nós chamamos de hora H. Sabe aquele momento que você não pode errar, aquele momento que você tem que acertar, que está o peso sobre você, mas que recai a necessidade de acerto? Bem, Pedro é esse cara. Só que Pedro, quando erra, negando, abandonando o Senhor, ele passa a ser uma figura que nós olhamos como decepcionante. Quando alguém erra, nós passamos a observar e ver essa pessoa como decepcionante, frustrante e meio que sem serventia. E nós olhamos nas nossas vidas e diante dos nossos erros, na hora H, naquilo que Deus colocou para a gente fazer, nós depois de um tempo começamos a nos perguntar: Senhor, eu fiz isso mesmo? Fui eu? E se Pedro, que amou ao Senhor, cometeu esses erros, quem dera cada um de nós que aqui está? Quem dera cada um de nós que é tão vacilante ao longo da caminhada? E nós, ao longo da nossa vida, deveríamos ter em mente algo que eu destaco. Nós lidamos com seres humanos, com pessoas que têm características diferentes, gostos diferentes, vêm de contextos diferentes e podem estar em um degrau de maturidade diferente do meu e do seu. São pessoas que podem sofrer abalos, podem passar por crises, podem estar passando por turbulências.
Nós não lidamos com uma pessoa ou com grupos de pessoas que têm a mesma característica, entenda isso. No casamento, o marido tem uma característica, a esposa tem outra, tem várias coisas. Nas nossas amizades, na escola, no trabalho, nós somos diferentes uns dos outros e somos suscetíveis a crises, a problemas, a dificuldades, porque nós somos humanos. A sua vida, como eu citei no início, sim, ela vai sofrer turbulências. Você não está imune, você não está dentro de um casulo, de uma redoma, onde você não vai sofrer, você vai. E nós devemos ter a sensibilidade de enxergar, de ver, de entender a dor do outro, antes de fazermos julgamentos precipitados. Mas você pergunta ainda da sua poltrona e da sua mente: por que Pedro não buscou a Jesus para pedir perdão logo após a ressurreição? Por que é que Pedro não fez isso? Eu imagino e tento me colocar no lugar dele, diante da vergonha, da frustração e do medo. E existem momentos na nossa vida que nos travam. Você já ficou travado diante de uma situação, sem reação? Eu já fiquei, certamente você já ficou, onde você meio que entrou no estado de paralisia, sem conseguir falar, sem conseguir dizer absolutamente nada. E existem coisas que nos fazem estar assim. Existem problemáticas, existem situações as quais nós não temos a condição de lidar. E ei, escuta isso. Nós não temos resposta para tudo. Nós não temos resposta para tudo. E quando nós percebemos e entendemos que não conseguimos lidar com tudo, existe uma palavrinha, gente, que está no dicionário, que está para a gente, mas nós não queremos adotar. A gente não quer colocar ela para que a gente veja. A palavrinha é limite. A palavra é limite. Mas eu te pergunto, você sabe o que é limite na sua vida? Você sabe o seu limite, até onde você pode ir? Até onde o teu emocional, o teu espiritual aguenta determinadas coisas? Talvez esteja faltando ao longo da tua vida fazer essa pergunta de forma sincera para você mesmo. Não é o limite do outro, é o seu. E é no nosso limite, é na nossa dificuldade, é na nossa fraqueza, onde Jesus se coloca, como nós até pouco tempo falávamos na campanha de missões nacionais. A solução é Jesus Cristo. É quando o limite chega, é quando o problema nos sufoca, é quando nós nos sentimos sem nenhuma força, sem nenhum vigor, que Jesus aparece. É onde Ele se coloca com a mão estendida para nós, não de acusação, mas de misericórdia e de graça. E Jesus aqui chega ali perto de cada um deles. Ele prepara todo momento. Nós vamos ver que no verso 12, Jesus diz aos discípulos, e ele também, Pedro, o seguinte: olha, venham comer. E os discípulos estavam ali com medo, preocupados de fazer a pergunta: quem é você? Eles estavam envergonhados. Eles não sabiam como desenrolar essa situação embaraçosa. Mas eles sabiam que era o Senhor. E Jesus, como aquele que sabe fazer os momentos, ele vai de forma light, uma forma bem tranquila. E olha o que é que o texto diz no verso 13. Então Jesus serve ali primeiro o pão e depois Jesus serve o peixe. Jesus estava ali com a fogueirinha, fez tudo, tipo assim: venham crianças comer.
É tipo o pai e a mãe que sabe que o filho errou e que sabe que depois ali do almoço ou do jantar, o papai vira para o filho e diz, ou a mamãe, nós vamos conversar, mas vamos primeiro comer? Jesus chama os seus filhos, coloca eles ali ao redor da fogueira. Eles começam a comer, eles começam a degustar aquele pão e aquele peixe. E aqui foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Só que, diante disso, Jesus vai para um momento muito complicado, um momento muito difícil. Ele vai ter uma conversa. Ele vai sentar e falar com Pedro. E quem nunca ficou preocupado com uma conversa? Certamente você olha para o pastor Ramon, olha para a barba dele, para a cara dele séria, ou quando ele manda aquela mensagem no WhatsApp para você, e ele gosta de dizer assim, precisamos conversar. E aí você pergunta o quê? Ele disse, no gabinete. Mas pastor, presencialmente. E ele taca o terror emocional em você. Mas as conversas, elas precisam muitas das vezes ser olho no olho. Elas precisam ter a presença física para que haja o passar e o sentimento de algumas verdades e correções que jamais o online vai ser capaz de resolver. Existem coisas que online você com a mensagem resolve. Existem determinadas intimidades com pessoas que numa ligação você consegue sentir, mas existem coisas que vão precisar ser resolvidas presencialmente. Mas só que Jesus nos dá uma lição aqui, gente, de sabedoria. Jesus poderia, ao ter encontrado Pedro, ter dito o seguinte, e talvez nós venhamos nos identificar aqui essa noite. Mas Pedro, rapaz, eu já te vi antes, tu foi meu discípulo, eu chego aqui, tu não está dando a mínima para mim, como tu é mal educado? Não me deu um bom dia, não me deu uma boa tarde, não me deu uma boa noite. E a nossa amizade, Pedro? Pois agora eu vou te dizer um monte de verdades aqui para tu engolir. Afinal de contas, tu é um hipócrita, viu? Tu não é um amigo, não. Já viu alguém que não tem sabedoria, que já chega chutando o pau da barraca e diz, eu vou falar tudo é agora. Eu não sou baú, eu vou dizer agora o que eu tenho para dizer. Sabe o que é que essas pessoas fazem? Arrebentam tudo. Porque elas não têm sabedoria. Jesus nos dá uma lição, nos dá um conselho. Haja com sabedoria ao enfrentar circunstâncias difíceis. Gente, o problema para uma pessoa pode ser isso aqui, mas para outra pode ser gigante, porque não se mede a dor de ninguém. Não tem como eu dizer o sentimento que você tem de dor acerca de uma determinada situação na sua família. Somente o Senhor o sabe, e é necessário nós esperarmos a situação, o momento exato para lidarmos com determinadas coisas. Existem conversas, existem situações que é o Espírito Santo que promove o momento para a resolução. E quem nos ensina é o próprio Deus. E quantas coisas nós não poderíamos ter resolvido com a maturidade do alto, com a sabedoria, quantas palavras, quantos momentos, e Jesus demonstrou aqui, que ele teve, como diz o nosso linguajar, sangue frio. Ele calou, ele esperou, preparou para que ele pudesse conversar. Mas nós temos uma tendência, uma inclinação na nossa vida, muito feia. E eu também já tive e posso ter, vez ou outra, isso. Nós temos a tendência de apontar o nosso dedo ao nosso próximo. E quando nós apontamos o dedo, nós estamos apontando em tom acusatório. Nós estamos apontando e falando em tom de destruição.
Nós meio que matamos as pessoas através das nossas concepções, dos nossos conceitos ou preconceitos. E a nossa língua, às vezes, ao invés de edificar e de abençoar a vida do outro, destrói. E quantas relações estão acabadas hoje porque não houve sabedoria, a começar pela sua mente? Porque nós começamos a pensar, imaginar, projetar como é o outro por conta de uma circunstância específica. E aquilo que sai da minha boca pode ser bênção, e a Bíblia também destaca que pode ser maldição. E nós temos essa inclinação terrível e temos atitudes horrorosas diante dos homens, mas principalmente do Senhor, ao qual está com os seus olhos sobre cada um de nós. Pedro foi alguém que chegou a quase discutir com Jesus, dizendo que o amava, que não ia abandonar não. E Pedro aqui errou muito feio, nós sabemos disso, muito, muito feio. E nós nos perguntamos como é que uma relação era cheia de declarações de amor, cheia de entrega, cheia de emoção. Ficou assim. Só que a atitude de Jesus é a atitude correta. É a atitude de alguém que vai encontrar o pecador, vai encontrar o homem e a mulher falha. E você já percebeu que todas as vezes que você está errado, Deus vai lá com todo amor e misericórdia e te encontra? E nessa conversa aqui, Jesus, ele não utiliza as ferramentas que nós tiramos da nossa maleta para tratar determinadas coisas. Jesus não faz nenhuma acusação, preste atenção, Jesus não acusa e Jesus não relembra o episódio. Quando nós brigamos com outra pessoa, o que é que nós fazemos? Acusamos e relembramos o episódio que aconteceu. Ah, pastor Ramon, eu lembro muito bem daquele dia que você não quis me dar aquele chocolate. Eu me lembro que você não quis. Você se lembra daquele momento onde a pessoa disse uma palavra. E as mulheres têm aí uma memória espetacular. Gente, mulher lembra de todos os detalhes possíveis. Hora, dia, lugar, a entonação da voz, a mensagem, o horário, elas guardam tudo. Mas o homem, apesar de não se lembrar, ele diz, eu sei que tu me feriu. E ele guarda. Nós homens guardamos também rancor e ódio. Jesus aqui, ele não humilha, ele não traz o passado. Porque o objetivo do Senhor era curar. O objetivo do Senhor era restaurar o relacionamento. Jesus não foi para destruir, Jesus não foi para relembrar, mas Jesus foi para ligar os pontos que estavam desligados ou cortados. Só que vem um momento, gente, na conversa, no diálogo. Jesus, apesar de buscar restaurar, de ligar os pontos, ele não deixa de fazer perguntas diretas e claras a Pedro. E ele faz a seguinte pergunta no verso 15. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro. E perceba, Jesus o chama pelo nome antes da sua conversão, antes do seu chamado. Ele o chama de Simão, filho de João. Você me ama mais do que estes? Essa é a pergunta que o Senhor faz. Ele coloca, e Pedro vai responder e dizer ao Senhor: sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. O verso continua dizendo, então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. E Jesus volta a perguntar novamente, Simão, filho de João, você me ama? Ele coloca, ele implica essa pergunta novamente para Pedro. E há um
o texto diz que Pedro ficou triste porque Jesus fez essa pergunta pela terceira vez. Jesus é como se levasse Pedro de volta antes dele ser a rocha que nós sabemos que a Bíblia o destaca que ele é, que o próprio nome traz. Ele olhou através do fogo ali da fogueira e se dirigiu a um homem que estava abatido, amargurado, com rancor e com uma situação não resolvida. É assim que Jesus se dirige. Mas Jesus está tratando uma ferida. E tratar uma ferida, seja de que forma ela está, dói. Mas Jesus exerce aqui compaixão. Talvez você entenda a pergunta como uma provocação, mas não, Jesus está fazendo uma provocação para despertar em Pedro a verdade, para fazer Pedro voltar a ser quem ele era. E a língua grega traz 3 palavrinhas sobre o significado de amor. Eros, que está relacionada à perspectiva de um sentimento romântico, de uma euforia, de estar apaixonado, eu já citei isso. É quando você olha ali para a mulher a quem você vai ter como a sua esposa, para o seu marido e diz, é essa mulher que eu quero, eu estou hipnotizado, apaixonado, e você desenvolve esse sentimento, é algo que traz isso. Filia, que descreve, ou filéu, a ideia de um amor caloroso que é compartilhado por amigos, um amor de amizade, onde você desenvolve pelo outro isso. E nós temos um terceiro tipo de amor, que é o amor ágape, que você vai encontrar raramente fora da literatura judaico-cristã. O amor ágape, ao contrário do amor eros, que passa, ao contrário do amor filéu ou filia, que é um amor de amizade, é um amor que se entrega, é um amor superior, é um amor de sacrifício, é um amor de lealdade, é um amor que vai não observando, não vendo o outro como um objeto, mas como ele é, se entregando totalmente. É um amor ativo, não é um amor gerado por nenhum tipo de interesse. E esse é o amor ensinado por Jesus a cada movimento que ele faz. Amor ágape. É por isso que a Bíblia diz que tudo que nós devemos fazer deve ser com amor. Tudo que nós devemos gerar amor. Uma mãe olha para o seu filho e ela tem já um dom natural de ter o amor ágape. Ela ama o seu filho com um amor sacrificial. Esse amor, gente, não é provocado pela emoção. Eu estou amando alguém. E com um mês depois não tem nenhum tipo de sentimento. E Jesus perguntou a Simão, foi sobre o seu amor ágape, sobre o seu amor de sacrifício. Só que Simão responde com um amor de amizade. Só que a chamada ministerial que eu coloquei no quadro foi para que Pedro se tornasse um homem que pescasse outros homens para o reino de Deus, onde ele os amasse de forma sacrificial. Mas quando nós motivamos e temos as nossas decisões baseadas no amor eros, baseadas apenas no filéu ou filia, nas perspectivas passageiras, efêmeras, nós erramos. Pedro, o homem de tantas palavras bonitas, de tanta sabedoria, ele falha, ele erra, ele não reconhece o seu problema, a sua dor, o seu erro. E enquanto nós não combatermos os problemas que estão no nosso coração, na nossa mente,
e não visarmos superar as dificuldades que nós sabemos que estão diante de nós, os dilemas, nós não vamos avançar. Porque Pedro tinha que reconhecer que ele era impotente e que era alguém muito pequenino e que carecia da graça e da glória daquele Senhor a quem ele não reconheceu. Jesus queria despertar isso no coração dele. Jesus queria saber o que de fato estava sendo gerado ali naquele momento no coração de Pedro. Porque Jesus, diante dos dilemas e dos problemas, ele nos ensina a depender dele. E há uma canção que nós gostamos de cantar que diz o seguinte: que diminua eu, mas que cresça o Senhor. Nós dizemos, tua graça me basta. Mas parece que na prática nós não carregamos isso. Assim como o Senhor resgatou gentilmente até Tomé da sua desesperança, do seu pragmatismo. Ele quer tirar Pedro do desânimo. E sabe o que é que Jesus está nos ensinando aqui? Jesus está indo no nosso coração e tentando mexer, balançar as nossas estruturas, para que a gente volte a lembrar para o que a gente foi chamado. Para lembrarmos a nossa missão, para lembrarmos a nossa vocação. E Jesus aqui deu um tempo para que Pedro pensasse acerca desse convite, desse chamado. Jesus estava dizendo novamente, deixa eu ser o teu mentor. Seja mentor desses discípulos. Encoraje eles com a sua decisão. E Jesus aqui também revela o futuro de Pedro. Um homem que antes era autoconfiante, que era até precipitado, seria um homem que passaria agora a não mais dirigir a sua vida, mas a entregar a sua própria vida. É isso que Jesus nos chama, é dessa forma que Ele nos coloca, mas Ele resgata Pedro do desespero. Ele resgata Pedro do desencorajamento. E Ele assegura a Pedro que ele teria uma morte cruel, dura, terrível, mas que honraria o nome do Senhor. E ele cita isso de forma bastante clara nos versos seguintes. Ele faz referência nos versos 18 e 19 a isto, onde ele diz: eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e os outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar ao Senhor. Então Jesus lhe disse: siga-me. A referência aqui aos braços esticados alude ao tipo de morte que Pedro teria, deitado sob uma cruz. O sentido literal é como se ele estivesse sendo vestido, fosse atado. É um jogo de palavras aqui que leva à ideia de ser atado a uma cruz com pregos e panos. Pedro não sabia desse destino, mas Pedro aqui agora, diante de um retorno e de um reencontro com o Senhor, ele sabe que não precisa mais temer o futuro, ele sabe que não precisa mais negar ao Senhor, mas tão somente observar e aprender a depender do cuidado dele e dizer: Senhor, eu vou seguir contigo independente da circunstância ou da situação que eu vou enfrentar, e até mesmo do tipo de morte. E assim, Jesus fez Pedro relembrar a sua missão. Quero te perguntar essa noite, o que você tem feito com o chamado que Deus te deu?
O que você tem feito com o chamado que Deus te deu? Você ainda está preso às situações, às circunstâncias que não agregam, que não edificam? Você ainda está perdido com traumas e situações que ainda estão te assolando? Jesus está dizendo que essas coisas, elas não serão vencidas do dia para a noite. Jesus está deixando claro que há uma hora e um lugar exato para cada circunstância, para cada processo, porque nós somos diferentes uns dos outros. Mas Jesus está dizendo que a cada dia nós devemos ter uma atitude, independente do furacão que a gente está vivendo, viver para o louvor da glória dele, viver para resgatar pessoas do inferno, viver para alcançar com o nosso testemunho a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas, para resgatarmos até nós mesmos dos lugares mais terríveis. E essa igreja, durante toda a semana, tem pessoas nos seus lares com pequenos grupos multiplicadores, com portas abertas, para dizer a essas pessoas que Jesus Cristo é a solução, para dizer que elas podem superar as crises da sua vida, para dizer que elas podem reencontrar o Senhor mesmo diante de uma conversa dura. E talvez essa noite você que nos visita aqui, seja um homem e uma mulher precisando superar crises e traumas na sua vida, para relembrar o teu chamado e se reconciliar com o Senhor, ou para sair da sua vida de pecado e de afastamento de Deus. Ou talvez você seja um Pedro, onde negou a Jesus e não tem tido a coragem de chegar diante do trono de graça e de glória, mas de misericórdia dele, para pedir o perdão. E para agora, para hoje, responder diante do Senhor em espírito e em verdade: sim, Senhor, eu o amo. Sim, Senhor, não é mais um amor passageiro, mas é um amor verdadeiro. Amém? Quero que você curve a sua cabeça, que você feche os seus olhos e que você reflita agora nesse momento. Que você pense, que você reflita sobre a sua vida, sobre os dilemas, sobre o teu chamado em Deus. Pai, nós estamos diante do Senhor. E quantas lutas nós não temos enfrentado. Quantos problemas gigantes assolam a nossa mente e o nosso coração. Quantos episódios terríveis parecem que ficam como um filme em loop na nossa mente, querendo nos desacreditar, querendo dizer que nós não vamos conseguir, que nós não vamos superar, que a nossa história está acabada, que nós não temos a oportunidade de um recomeço. Mas eu creio que o Teu Santo Espírito essa noite está tratando no coração de cada um de nós, a começar em mim, e dizendo: há um novo amanhã. Há um novo amanhã se você disser para mim: sim, Senhor, eu te amo, eu quero viver para Ti. As lutas vão continuar, elas vão prosseguir, mas em Deus nós temos a real alegria. Porque nós queremos nos prostrar diante de Ti, Pai, e o adorar, e o adorar, e o adorar. Restaura relacionamentos. Retira do nosso coração mágoa, dor, ódio, rancor, ou coisas que têm empatado a gente seguir a Ti com todo o nosso coração. Nós queremos ser uma igreja missionária, uma igreja que ganha pessoas, uma igreja que cuida de pessoas. Ajuda os nossos líderes aqui essa noite, Pai, a terem um coração misericordioso. Toca vidas que vieram aqui hoje com o coração quebrado, com a vida destruída, para entregarem esse coração para ser restaurado por Ti.